Bom dia, amigos do Amazon Play. Estamos falando das dependências do Jornal do Comércio nessa quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. E apresentamos a edição de número 42.697 do Jornal do Comércio, que traz hoje como sua manchete principal a expectativa que o Amazonas tem sobre as posições do novo ministro da Economia, Paulo Guedes. O título traz: Amazonas espera posição de Paulo Guedes sobre a SUFRAMA. A publicação do decreto 9.660 de 2019, um dos primeiros atos do presidente Jair Bolsonaro, vinculando a Zona Franca, a SUFRAMA, ao novo Ministério da Economia, que ficará sob o comando do superministro Paulo Guedes, foi avaliada por entidades ligadas à indústria, economistas e consultores de negócios que demonstram cautela ao analisar a decisão do novo presidente, mas sinalizam que será necessário uma retaguarda preparada para enfrentar o que tange as decisões voltadas ao modelo Zona Franca de Manaus. No comando da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca, Apio Tolentino, avalia que surge uma certa estranheza em relação a essa mudança, mas prefere se manter neutro ao avaliar a decisão. Ele sugere apenas ponderação e cautela à bancada do Amazonas. Abre aspas, devem estar atentos. A bancada deve acompanhar de perto todos os atos da nova equipe econômica e tudo que possa indiretamente afetar o nosso modelo, além da redução de crédito e subsídios das empresas que compram e vendem para a Zona Franca. E você consegue encontrar mais informações sobre essa manchete aqui no interior do jornal, mais especificamente na página A5 de Economia, e daí então você consegue ver alguns detalhes. De fato, essa decisão do superministro Paulo Guedes quanto ao novo posicionamento que a SUFRAMA exerce dentro da União é um pouco preocupante, na verdade. Apesar da reticência, apesar de todos estarem de uma certa forma aguardando para ver exatamente o que pode acontecer, ela meio que foi colocada no bolo de vários outros segmentos que necessariamente não tem a ver com a estratégia que possui a SUFRAMA. Mas, de qualquer maneira, há essa expectativa, há um temor relacionado à posição de abertura de mercado no que diz respeito à competitividade da Zona Franca de Manaus. O que beneficia outros segmentos da economia pode, de uma certa forma, também atingir mortalmente a Zona Franca de Manaus. Então, são esses passos que o governo Bolsonaro começa a dar que geram esse alerta. O sentimento de que todos os nossos deputados devem ficar alertas, isso de uma certa forma já nos mostra que vai vir uma grande batalha pela frente. A ponderação dos especialistas sobre isso daí já, na verdade, acendem o sinal vermelho de que o Amazonas pode enfrentar uma grande batalha para manter a competitividade. E nesse cenário de guerra, nesse cenário de expectativa e de ansiedade, as empresas tendem a recuar com isso daí também, né? Recuar investimentos, recuar no que diz respeito à geração de novos empregos, e essa instabilidade, esse medo, ele pode não ser positivo para o modelo. E é nesse contexto que toda a bancada amazonense, todo o governo do Amazonas precisa estar unido no sentido de dar essa segurança para todos os investidores, para todas as empresas, e ao mesmo tempo ficar exatamente alertas para o que vem por aí. O novo ministro, ele tem esse espírito mais liberal, mas por sua vez o próprio Bolsonaro firmou o compromisso na Zona Franca de Manaus quando esteve aqui em campanha eleitoral. Então vamos aguardar quais são as posições que o presidente irá tomar para defender esse modelo tão importante. Ainda na capa do nosso jornal nós temos aqui a coletiva que eu já havia anunciado ontem, prestada pelo governador Wilson Lima, em que ele apresentou os números que a equipe de transição teve disponível durante esse período. E durante a coletiva, o governador se queixou, inclusive, da dificuldade que a equipe teve de poder obter todos os números. Apesar de haver uma orientação documental, inclusive, dizendo a todos para abrirem os números para a equipe de transição, conforme ele, isso não aconteceu. No destaque aqui nós temos o Wilson Lima destaca desequilíbrio dos gastos.
Em cerimônia de posse dos novos secretários para os próximos 4 anos, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, divulgou um balanço de transição da situação financeira do estado e projetou um ano difícil para quitar dívida deixada pela última gestão de 1,5 bilhão. Em seu discurso, ele destacou que a situação financeira da máquina pública não é das melhores e reforçou que o governo gastou mais do que arrecadou. O relatório financeiro foi divulgado na manhã de ontem na sede do governo e também você encontra mais detalhes sobre esse assunto no interior do jornal. O certo é que esse 1,5 bilhão aí de dívidas, ela não somente vem da atuação do governador Amazonino Mendes, como dos governadores anteriores. Isso é uma dívida que vem se arrastando há vários anos, que dificilmente o governador Wilson Lima vai conseguir quitar. E não deixa de ser uma grande batata quente nas mãos do governador, porque se os outros governadores não tiveram a capacidade de resolver isso daí, para que ele possa resolver, ele vai ter que fazer sacrifícios. Sacrifícios, inclusive, impopulares que podem prejudicar a sua própria imagem. Então, quando ele anuncia isso, ele, antes de mais nada, já está dizendo que, para que isso seja resolvido, ele terá que tomar algumas medidas realmente mais sérias, mais duras, mas que, por sua vez, elas serão benéficas a médio e longo prazo. A gente tende a querer tudo de forma muito imediata. Isso não é correto, né? Então, é 1,5 bilhão de dívidas, é muita coisa. Nós vimos também outros números relacionados à saúde, à educação, de outras dívidas que existem aí, que ficaram para o novo governo, e o grande desafio dele será exatamente o de quitar esses débitos sem interromper os serviços. O nosso Jornal do Comércio também traz hoje uma coisa muito legal que tem sido feita pela empresa Transire. A Transire, ela resolveu adotar 6 cães vira-latas que ficam passeando lá próximo da empresa. E aí você vê como as empresas começam a estender um pouco mais a sua atuação, não somente empresarial, mas também de responsabilidade ambiental, inclusive, né? E daí então você vai conhecer essa história fascinante, essa história curiosa e bonita da equipe da Transire quanto ao cuidado desses animais. Fica aí essa dica de leitura. E você já deve ter tomado, já deve ter experimentado picolé gourmet, várias coisas gourmet, mas e que tal tacacá? Essa novidade do tacacá gourmet, como iguaria de rua, também é uma novidade que hoje o Jornal do Comércio traz como uma grande oportunidade também de negócio aqui em Manaus e que possivelmente deve ser adotado em outros lugares do estado do Amazonas, e não deixa de ser uma grande oportunidade. Então conheça os detalhes, inclusive do case do tacacá do Ishiba, que merece sua atenção, merece ser estudado como um modelo de negócio nessa área do tacacá, que é um patrimônio nosso, que é delicioso, que é maravilhoso. Eu já fiquei com vontade de tomar tacacá, viu, Bia? Viu, Jaque? Bora logo combinar. Recebi a notícia de que minha mãe deve estar chegando aí esse final de semana. Ela vem trazendo um molhozinho de tacacá para fazer tacacá. Eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente poder começar o dia bem. Recomendo também e uma leitura importantíssima na página A3, que é o Frente Perfil, onde o Frente Perfil ele traz alguns bastidores dessa parte política, inclusive desses anúncios que foram feitos pelo governador Wilson Lima sobre a situação econômica do estado do Amazonas. E começa exatamente falando sobre esse relatório explosivo. Ao dar posse ao secretariado ontem, o governador Wilson Lima, do PSC, fez um diagnóstico nada otimista do governo que acaba de receber. Segundo ele, o déficit orçamentário é de 1,5 bilhão e a dívida herdada é de 850 milhões, sendo 600 milhões apenas na saúde. No relatório da equipe de transição constam obras inacabadas que se arrastam há muito tempo, como o Anel Viário Leste, que tem apenas 0,5% executado desde 2013. Os técnicos também constataram que o Estado devolveu mais de 150 milhões à Agência Andina de Fomento, porque não executou o serviço contratado para sanear igarapés de Manaus. Por isso, o novo mandatário determinou a suspensão de todos os pagamentos até o dia 15 para tomar pé da situação e vai remeter todos os contratos à Controladoria Geral do Estado para que eles sejam avaliados e, se for o caso, enviados aos órgãos de fiscalização. Lima garantiu ainda que vai suspender a nomeação do Conselho Fiscal feita no apagar das luzes do governo anterior. Segundo ele, a medida necessitaria de uma análise da Assembleia Legislativa.
Qualquer cidadão pode acessar o relatório completo da transição no link amazonas.am.gov.br/relatórios de transição. O link também está na nossa edição de hoje do Jornal do Comércio, que você pode conferir. E daí então tem diversos outros detalhes e o destaque para a frase que marcou essa coletiva do governador, em que ele disse que não tem esse negócio de casa arrumada, tá tudo bagunçado, e nós não temos dúvidas disso. Se você nos acompanha nas redes sociais, você sabe disso, de que de fato não tem como arrumar a casa em um ano, que a situação de fato do estado do Amazonas ela é complicadíssima, então não tem como esperar muita coisa nesses primeiros meses do governo, porque realmente a situação do Estado recebida pelo governador, a herança que nós temos de vários anos de responsabilidade fiscal, inclusive, com esse excesso de contratação, com esse excesso de gastos, isso faz do Amazonas pouco competitivo nesse sentido. É por isso que hoje nós temos dificuldades, inclusive, para a geração de emprego, porque o Amazonas ainda se escora naquilo que recebe da Zona Franca de Manaus, por exemplo. E é nesse contexto que nós ainda não temos uma base econômica sólida. O setor primário ele ainda vem praticamente se arrastando, ou praticamente não existe, é maltratado em todos os sentidos, e é nesse contexto que o Amazonas precisa de fato acordar para essa realidade. Os ataques que a Zona Franca sofre, elas não são à toa, né? E o Amazonas pode realmente ficar numa situação mais complicada ainda se não se posicionar nesse sentido. Nós temos aí uma cultura de contratação de um monte de gente, de inchar o governo do estado, com apoiadores políticos, né, o que deixa a máquina muito pesada, uma máquina muito difícil de ser administrada, e fora as amarras políticas que existem. O governador Wilson Lima ele tem agora a oportunidade política, inclusive, de tomar decisões sérias, decisões mais objetivas, para tornar essa máquina mais enxuta, como eu gosto de falar, mais competitiva, abrindo espaço para que os empreendedores no estado do Amazonas possam empreender, seja no setor primário, seja em outros setores da economia. E a gente vive, de fato, um novo e importante momento que precisa ser aproveitado. E esses são aí os principais destaques. E eu gostaria de me despedir de você, convidando você a dar uma olhada na nossa página B8 Sociedade, que tem a coluna Perfil Manaus do nosso Tony Santos. Traz alguns destaques aqui da posse do governador Wilson Lima, dentre outros eventos sociais que você sem dúvida vai curtir demais. Queremos agradecer sua audiência, sua parceria, e não deixe de adquirir hoje o Jornal do Comércio para ter acesso a todas essas informações. Um grande abraço e até a próxima.